Paz do Senhor, irmãos. Amém. Os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu estou quase igual. Tem missão para tirar a máscara? Eu estou quase igual o povo de Israel. Ali que Elias falou domingo passado. Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? E hoje eu estou mais ou menos assim, cocheando em dois pensamentos. Porque, irmãos, tem decisões que a gente tem que tomar na vida da gente. Não é fácil. Trocar o certo por um duvidoso, ao olho humano. A gente pensa e o inimigo quer colocar tanta coisa na vida da gente, mas Deus já está confirmando. Amém? Aleluia. Agora o que eu estou precisando é só da liberação da empresa para a gente estar indo para a obra. Mas eu devo ficar mais ou menos 2 meses com vocês aqui ainda. Amém? Se vocês me aturarem. Só 2 meses? É o tempo que a empresa pede para liberar, né? E lá Está falando 2 meses. E lá me solicitaram já que dia 15 é para mim dar uma ida lá, sábado é sexta-feira agora para mim dar uma ida lá, então eu vou ter que fazer um intercâmbio aqui e lá. Mas que seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Amados, vamos à palavra de Deus. E eu também quero pedir aos irmãos que continuem orando por nós, porque a nossa batalha tem sido grande, mas o Senhor, Ele tem garantido a vitória. Aleluia. Eu creio, Pai. Amém? Amém. Neemias, capítulo 3, versículo 21. Melhor, versículo 31, estou falando errado. Amém, irmãos? Nos diz assim a palavra de Deus. E depois dele, reparou Malquias, filhos de um ourive, até a casa dos netineus e mercadores, de frente da porta de Mificate. Guarda esse nome aí para mim, Mificate, até a câmara do campo. Amém? Amém. Vamos poder sentar? Amados, nós começamos a falar sobre 12 portas. Eu estava com medo de não conseguir falar sobre as 12 portas. Já estamos chegando na 11ª porta. Aleluia. Amém? Nós já falamos sobre a porta das ovelhas, conhecido também como a porta do gado, a porta do peixe, a porta velha ou antiga, também conhecida em Jeremias como porta de esquina, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta do cárcere, porta das águas, porta da prisão. Falamos terça-feira passada sobre a porta do cavalo e hoje vamos estar falando sobre a porta da guarda. Bem, a porta da guarda, ela ficava próximo, como a porta dos cavalos, que nós aprendemos na terça passada, que ficava próximo ao templo e ao palácio. Essa porta também fica perto do templo e do palácio. Eu disse que a porta dos cavalos ficava numa quina do muro, onde a muralha fazia um L. Só que a muralha contornava o desfiladeiro e voltava, e ali ficava a porta da guarda. Diferentemente, a porta dos cavalos, nós aprendemos que quem passava por lá era as comitivas reais, os reis, os príncipes, os súditos do reis, sacerdotes, e também entrava as mercadorias que eram destinadas ao palácio. A porta da guarda, por essa porta entrava os capitães, os centuriões, o comando do exército. Entrava por essas portas também sacerdote e os servos do templo. Essa porta não era aberta ao público, só podia passar por lá alguém que fosse ao palácio ou que trabalhasse no palácio, ou algum oficial do exército, e também sacerdote e os servos que
trabalhavam no templo. Amém? A palavra porta da guarda, nós não encontramos ela na leitura. Nós encontramos a palavra mificate. O que significa a palavra mificate? A palavra mificate, o Antônio ia falar, estou aqui para aprender, né? Então já vou explicando, Antônio. A palavra mificate significa guardado, protegido, velado, colocado em segurança. Porque nessa parte da muralha ficava também o sentinela, os vigilantes. Era um ponto em que a porta dos cavalos olhava para esse lado e a porta da guarda olhava para o outro lado. Eram dois pontos estratégicos para ver o inimigo ainda à distância. Eu falei um pouco aqui, na terça-feira passada, que a maioria das cidades antigas, às vezes, tem duas portas. A maioria só tinha uma porta. Mas Jerusalém, por ser uma cidade já mais antiga e construída em um local estratégico, ela tinha então 12 portas. E dessas 12 portas, 4 estão fechadas. 4 dessas 12 portas estão fechadas. Hoje, se alguém visitar Jerusalém, inclusive essa porta que nós estamos falando hoje, ela está fechada. A porta que nós vamos falar na próxima terça-feira, que será a porta conhecida como Porta Dourada, ou a Porta Oriental, que é uma das portas mais proféticas da Bíblia. Das 12 portas, é a mais profética. Essa porta também ela está fechada. E por essa porta é que Jesus vai entrar quando ele vier para reinar 1000 anos aqui na terra. Ela foi fechada com o intuito de impedir a entrada do Messias, mas não vai conseguir, porque a palavra de Deus ela é fiel e vai se cumprir. Aleluia. Nós já falamos que essa porta passava os comandantes, oficiais, e o ponto estratégico para observar o inimigo. Mas o porquê que num local tão pequeno tinha 2 portas? Os irmãos têm que entender que os 2 edifícios principais da cidade, que tinham mais riqueza, qual era? O templo e o palácio. Para os irmãos entenderem a riqueza que havia no templo, só a Arca da Aliança, já foi calculado, certo? Que o valor da Arca da Aliança era aproximadamente de R$1 bilhão. Porque o que a arca era por fora, ela era 10 vezes por dentro. Mas ela é na questão do peso dela ou questão histórica? O ouro, a arca era 35 quilos de ouro, só a tampa, só o propiciatório. Agora a arca valia 10 vezes mais por dentro do que ela valia por fora. Às vezes alguém faz uma pergunta irônica dizendo: por que Moisés não levou o tatu na arca? Quem já viu alguém fazer essa pergunta, né? Nós crescendo na adolescência na igreja, alguém fazendo essa pergunta, falando que por que Moisés não levou o tatu na arca, referência à arca de Noé, para ver se a pessoa estuda a Bíblia. Aí alguém fala, levou sim. Não, a arca de Noé tinha 4 animais. Na parte interna dela tinha um touro, tinha um rosto de homem, um rosto de uma águia e um leão. E esse leão, ele era cravejado de ouro, de diamantes e brilhantes. A águia também tinha uma carreira de 7 diamantes na testa daquela águia desenhada, ou seja, um puxado para fora. A arca foi enxertada em ouro e o puxado para fora, saindo da própria estrutura da arca, aqueles 4 animais desenhados, um tipificando a humanidade de Cristo, outro tipicando a deidade de Cristo, outro tipicando Jesus como leão, e o outro os 7 Espíritos de Deus que repousou sobre Jesus Cristo.
Então, só para os irmãos entenderem, a dromedária que o sacerdote usava, o valor histórico dela, o valor em ouros, em pedras preciosas, era equivalente aproximado a 10 milhões de reais hoje. Agora, o tesouro do templo, que era dado pelo povo, que era arrecadado, se eu falar que encher essa casa, está me sendo um hipócrita. Daria para aproximadamente umas 30 casas dessa cheia de ouros e peças trabalhadas. Agora imagina o tesouro do palácio, a riqueza do rei, toda a riqueza do reino, todo o imposto arrecadado. Então, por mais que a cidade fosse protegida, a prioridade era proteger o tesouro do templo e também proteger o tesouro do palácio. Então nós temos que entender que a porta de inimifícares, ela significa guardado, protegido, velado, posto em segurança. E nós, como igreja, temos que entender qual que é o nosso papel nessa história. Porque quando se fala de guarda, fala-se de preciosidade. E quando fala de preciosidade, causa um certo interesse alguém roubar. Por isso, Jesus, em Apocalipse, ele disse também: eis que venho sem demora. Apocalipse 3, versículo 11. Guarda o que tem, para que ninguém... nós falando de coroa de novo aqui, né? Para que ninguém tome a sua coroa. O que é que eu tenho? O que é que você tem, Ronius? Que você tem que guardar? Salvação. A salvação. Mas o que? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E se você não guardar isso, o que acontece? O ladrão vem e rouba. Perde a coroa. Perde a coroa. Perde a salvação. Então nós temos que vigiar e guardar para que não perdemos a nossa coroa. E o nosso melhor, a nossa maior riqueza é Jesus Cristo. Então nós reparamos a porta da guarda. Nós temos que primeiramente entender que Jesus, ele é o guardião do tesouro de Deus, que Deus escondeu todas as suas riquezas em Cristo Jesus. Alguém abre para mim em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, e alguém abre Efésios 1, versículo 10. Colossenses 2, versículo 2 e 3, e Efésios capítulo 1, versículo 10. Quem achou, lê para nós. 2:10? Efésios 2:10? Não, o Efésio é 1:10. Colossenses 2, versículo 2 e 3. Mas lê o Colossenses primeiro. Colossenses 2. Achou, irmão? Lê para nós, irmão Antônio. 2 e 10. 2 e 3. Aqui diz assim: em quem estão escolhidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Lê mais alto um pouquinho, irmão Antônio. Em quem estão escondidos? Olha, em quem estão escondidos? Todos os tesouros da sabedoria e Ah. da ciência. E o outro versículo, leu o 2 ou o 3? E o 3. Leu o 2 primeiro. Leu o 2 antes. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do ministério de Deus Cristo, em quem estão escondidos. Então, irmãos, peraí. Os irmãos entenderam? O versículo diz, para que nós saibamos e entendamos o mistério de Deus, ou seja, da encarnação do ministério de Deus em Cristo.
Porque nele estão, agora vê o 2. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ora, em Cristo estão escondidos todo o tesouro de Deus, toda a sabedoria e toda a ciência. Então Jesus, ele é o guardião da riqueza de Deus. Quem abriu agora em Efésios 1:10? Só adianta para nós. Decidem rápido aí. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém. Tá bom. Irmãos, só para os irmãos entenderem que todas as coisas foram congregadas em Cristo. Agora, irmãos, mas nós estamos falando da porta da guarda, nós temos que falar de tesouro. Então, eu falei um pouquinho domingo sobre isso, sobre o melhor de Deus. Qual que é o melhor de Deus, irmãos? Que nós usamos o jargão falando, o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Amém. Não, misericórdia. O melhor de Deus já veio, irmãos. Se Jesus é o guardião de toda a riqueza, o que mais nós vamos esperar além de Jesus? O melhor de Deus já veio. E Jesus é o guardião, ou seja, ele é a chave que abre o reino de Deus. Mateus 6, oração do Pai Nosso. Cada um fala um versículo aí de cor. Eu vou falar o primeiro. Pai Nosso que está no céu, Santificado seja o vosso nome. venha. Venha a tua vontade. Não, venha o teu reino. Seja feito agora, assim na terra, Conosco cada dia. nos dai hoje, irmãos. Agora, preste atenção no Pai Nosso, para os irmãos entender qual que é o melhor de Deus. Como Jesus nos ensinou a orar. Quando você for orar, você deve orar assim. Não é essa a oração que tem que ser repetitiva como uma reza. É um modelo. Ele disse, Pai Nosso. O judeu tinha Deus como Senhor, não como Pai. Então Jesus já quebrou ali um protocolo que nós temos o direito de filho. E eu, como direito de filho, eu chego diante de meu Pai e reivindico alguns direitos. Primeiro ponto, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu, venha o teu, venha o teu, venha o teu reino, irmãos. É isso mesmo, eu quero que não repita. Reino. Então, se Jesus falou, venha o teu reino, então estava falando, o reino de Deus está entregue a você. Nós, como guardiãos do reino de Deus. A igreja hoje é guardiã. E eu prego, às vezes, o reino de Deus em uma coisa futura. Às vezes pregamos mesmo isso. Às vezes pregamos nós o reino de Deus como uma coisa que está por vir. Não uma coisa, nós somos cidadãos de onde? Vou dar um exemplo para os irmãos aqui. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, como ele vive? Como se vivesse nos Estados Unidos. O Itamaraty, que é o embaixador do Brasil em outro país, ele vive como se vivesse no Brasil. O que é que isso quer dizer? Qual que é a comida típica dos Estados Unidos? É mais a sanduíche,
Massas, pizzas? Doce. Também. Então a comida dele é aqui, é essa comida. Agora vai o Ronilson para lá como embaixador e começa a comer esse negócio todo dia. O Ronilson, dentro de 3 meses, a Marinette nem conhece ele. Então ele vai estar em uma terra estranha, alimentando e vivendo como se estivesse na sua terra. Tanto que o local da embaixada é tido como propriedade do outro país. Se um criminoso de outro país ele vier aqui matar alguém, ou não importa qual crime que ele faz, ele entrou dentro do portão para dentro da embaixada, as autoridades brasileiras não podem fazer mais nada contra ele, porque ele está em território protegido. Então venha o teu reino, é nós fazemos o reino de Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores de onde? Do céu, já foi dito. Então o reino dos céus tem que estar patente na minha vida. Amém? Os irmãos entenderem um pouquinho mais sobre o reino. Jesus, ele disse a Pedro, Mateus 16, versículo 19. Quem achar, lê para mim correndo. Mateus 16 e o versículo 19. Os irmãos entenderem a importância de sermos guardiões do tesouro de Deus. 16, 19. É. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Não, vamos ler o 17, só para os irmãos entenderem melhor. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves. Olha, presta atenção nisso aí. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha, irmãos, e eu te darei, pode sentar, minha irmã, a chave do reino do Céus, Mas entregou para quem? Foi para Pedro? da igreja. Quando Jesus estava ali, ele estava conversando com os discípulos, de repente ele cruza o braço e fala aqui, o que os homens dizem que eu sou? Aí um fala, tu és Elias, tu és Jeremias, tu és Isaías, tu é um dos profetas que voltou à vida. Sou tudo isso? Sou. Isso é o que os homens dizem? Beleza. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Tomé, o que você acha? Isso aí não, viu? Eu estou cansado de levar patada. João, Pedro, você que é o mais afoito aí, vê o que você fala. Porque, irmãos, para respondermos uma pergunta, às vezes precisamos de pensar. Aí Pedro, que era meu afoito, movido pelo Espírito Santo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou o quê? Bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas. Que Bar, irmãos, no hebraico significa filho. Igual Bartimeu significava filho de Timeu, e assim por diante. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi sangue e nem carne que te revelasse isso, mas o meu Pai. E eu te digo que você é uma pedra, e sobre esta pedra, que pedra é essa que Jesus falou? Pedro? É igreja, né? Quando a Bíblia fala Pedro, Petros, é um pequeno fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra, Jesus está falando sobre esta palavra que você falou, Jesus, o Filho do Deus vivo. Sobre esta palavra que você falou, eu vou edificar a minha igreja, aleluia, irmãos, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
O que você desligar na terra será desligado no céu. A igreja é a guardiã dos tesouros de Deus. Quando se fala de guardião, fala de guarda. E quando se fala de guarda, fala de chave. Deixa eu correr um pouquinho aqui, que você agora não gosta de mim? Davi. Alguém olha para mim em 2 Crônicas 29. 1 Crônicas 29. Olha, irmãos, Davi, quando ele estava quase morrendo, ele disse assim: eu amo a casa de Deus. Já pensou por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmãos? Porque ele vivia mais na casa de Deus. Que casa? A casa não tinha sido construída. Como é que ele amava a casa? Como é que ele amava uma casa que não estava construída? Ela não estava. Salmo, outra pessoa para mim, Salmo 27, versículo 4. Ela já abriu ali. Abre para mim, Salmo 27, versículo 4. Os irmãos entenderem primeiro o que aconteceu para Davi ser um homem segundo o coração de Deus, desde a juventude até a sua velhice. Salmo 27, quem achar, lê para mim, irmãos. Eu vou caçar também. Mas deixa isso aí aberto. Não, tá. Não fechei. Achei Salmo 27, olha, só para os irmãos entenderem, olha. Show? Lê, pode ler para mim então. 27 o quê? 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ó, irmãos, olha Davi falando. E ele já não estava no fim da vida, nessa época ele era bem jovem ainda. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que ele pode fazer o que agora? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha, o templo não estava construído. E Davi já dizia: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor e aprender e contemplar a formosura dos seus atos e aprender no seu templo. O templo não tinha sido construído. Davi quis construir o templo, mas Deus não permitiu que ele construísse. Mas Davi já tinha o templo desenhado no seu coração. Davi, ele fez a planta do templo, ele detalhou detalhe por detalhe. Agora lê o Crônicas 29. Vamos ler o versículo 2. 1 Crônicas 29, do 2 ao 4. Eu, pois, com todas as minhas forças. Irmãos, olha, entenda. Eu, pois, Davi falando, com todas as minhas forças. Ou seja, eu me esforcei ao máximo. Com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, Ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engastes, e pedras de ornato, obras de embutido, e toda sorte de pedras preciosas. Até o 4? tá, o 4 diz o quê? Não, 3 ainda. Agora viu? E ainda de minha própria vontade. Olha, irmãos, aqui está o detalhe: tesouro particular. E ainda, da minha própria vontade, o meu tesouro. Prossiga aí, irmão, para eles verem. Própria vontade para a casa do meu Deus. O ouro e prata particular. Olha, particular é aquilo que ele tinha, irmãos, Deus da sua juventude. Aquilo que ele tinha juntado, separado para ele, fez isso aqui, ó. Eu estou dando para a casa do Senhor. Prossiga, minha irmã. Para particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos. Não, deixa para ficar por aí, irmãos.
Aí pode sentar? Para os irmãos entenderem, depois irmãos leem o texto em casa, porque eu vou ficar sem tempo aqui. Olha, ele, além do que ele já tinha preparado, 3.000 talentos. Quanto custa um talento? Sabe o que é um talento? Sabe o que é um talento? 35 quilos de ouro. Transforma isso em reais. Agora ele está dando 3.000 talentos. 35 vezes 3.000 são quanto? Não, 35 vezes 3.000. Vezes 3.000. 35 vezes 3.000. 105 mil quilos de ouro. Só para os irmãos entenderem, só o ouro. Isso ele tinha já dado. Agora o particular ele deu também. E Davi, irmãos, quando ele deixou esse tesouro, ele estipulou um tesoureiro. Alguém colocou aquela montanha de ouro. 35 quilos de ouro estava aqui dentro, irmão? 105 mil. Cada um. Cada um. Não cabe não. Só o que Davi deu. Agora imagina, por isso que precisava os guardas. E ele pegou aquilo, colocou em uma certa câmara, trancou, pegou a chave e entregou para um tesoureiro. O tesoureiro pegava aquela chave, pendurava ela no pescoço, debaixo das suas vestes. Era bem ajustado. Ele dormia com aquela chave, ele levantava aquela chave. Para alguém tirar aquela chave, tinha que amanietá-lo ou matá-lo. Aonde o tesoureiro fosse, ele levava a chave. E essa chave teve o nome de a chave dos tesouros de Davi. Mas se nós formos ler lá em Isaías 22, os irmãos lêem a partir de ler depois o capítulo todo, mas vamos ler a partir do versículo 22, Isaías 22, 22. Quem achar primeiro, lê para nós ganharmos tempo. Achou? Lê. 22, 22? É. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ora, porei a chave de Davi sobre o seu ombro. E abrirá, e ninguém fechará. E fechará, e ninguém abrirá. Ora, irmãos, aqui está vindo uma profecia sobre dois homens. Um chamado Sabna. Se vamos olhar no versículo anterior, ele está falando sobre Sabna. Em algumas Bíblias vai estar Sabna e Ilquias, outras vão estar Sabna e Eliaquim. Assunto Eliaquim? Tá, Eliaquim. Eliaquim. Sabe quem eram esses dois homens? Eram dois tesoureiros. Sabna, ele é representado por Adão. Adão recebeu de Deus. Eu falei um pouco sobre isso domingo. Adão recebeu de Deus a escritura da terra, uma cópia da escritura, vamos dizer, um contrato da terra, porque Deus deu a ele ordem para dominar e guardar, e ele não guardou, ele entregou para Satanás. Ele entregou para Satanás. Agora Sabna representa ele. Sabna, ele começou a fazer desvio do dinheiro. Ou seja, ele entrava lá na câmara do tesouro, ninguém estava olhando, ele pegava as moedas. Outro dia ele entrava, ninguém estava olhando, ele tinha pegado 10, não foi fácil sair com 10, agora eu vou pegar 20. Ele colocava dentro das suas vestes e foi roubando. E ele foi se enriquecendo ilicitamente. Os irmãos podem olhar aí, que ele mandou cavar para ele até uma sepultura na rocha. De tanto dinheiro que ele estava desviando. Isso foi quem? Sabna. Sabna. Está em Isaías 22. E ele começou a embolsar e enriquecer. Aí então Isaías chega com a profecia para ele, que ele seria destronado, que seria destroçado, que seria lançado por terra distante, e ia chamar a Ilquias ou Eliaquim, de acordo com a sua Bíblia. E a Eliaquim, ele ia dar para ele a chave de Davi.
que esse Eliaquim ou Ilquias representa a Cristo. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Lê para nós de novo 22, irmãos. Olha que quem tem a chave de Davi pode fazer. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Olha, e porei a chave de Davi sobre o seu ombro. Agora o que ele faz? Abrirá e ninguém fecha. E fechará e ninguém abre. Esse aí está tipificando a Cristo, que é o guardião fiel. Ora, como está falando que Satanás tem a chave, pegou a chave de Adão? A Escritura. Vamos na Bíblia, né, irmãos? Bíblia neles. Lucas, capítulo 5, versículo 6. Olha o que Satanás... Não, capítulo 4, versículo 5 e 6. Olha o que Satanás falou para Jesus. Lucas, capítulo 4, versículo 5 e 6. Lê para nós, minha irmã. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder. Olha, dar-te-ei a ti todo esse poder, por quê? Agora prossiga. E a sua glória, porque a mim me foi entregue. A mim me foi entregue. Satanás estava mentindo? Não. Adão não conseguiu guardar. Adão entregou de bandeja quando aceitou a oferta. Mas a Bíblia vem falando para nós um pouco mais. Que em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que vai falar sobre uma igreja lá, abre para nós. 3, 7. De alguém que tem a chave de Davi. Achou? Os irmãos sabem até de qual esse versículo, irmãos. Achou, Ronilson? 3, 7. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Oh, peraí. Ao anjo da igreja que está onde? Filadélfia. Escreve: assim diz o santo e verdadeiro, que tem o quê? O que esse santo tem? Chave de Davi. Prossiga. O que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Jesus é o guardião dos tesouros de Deus. E a igreja é a agência do reino central do reino de Deus aqui na terra. Jesus ele ainda fala: eu tenho a chave de Davi. Aleluia. Amém. Eu fecho, abro, ninguém fecha. E se eu fechar, ninguém abre. Irmãos, nós sabemos nosso lugar no reino de Deus, irmãos. Vamos prosseguir aqui. Então nós sabemos que reparar a porta da guarda também é revelar a igreja como guardiã das coisas celestial em Cristo Jesus na terra. Nós já lemos Mateus 16, 19, né? Nós podemos ver agora parte desse tesouro. Mateus 28, versículo 20. Vamos ler a partir do 18. Mateus 28. Quem achou, lê para mim? Outra pessoa abre para mim 2 Coríntios 4, 7. Mateus 28, a partir do 18. 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse é o tesouro. Mas prossiga, espera um pouquinho aí.
O que Jesus estava dizendo aqui? Olha, o tesouro que eu entreguei a vocês, vocês têm que partilhar com outros. Prossiga aí. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Irmãos, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem abriu em 2 Coríntios 4, 7? Tesouros em vasos de barro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, olha aqui, um tesouro em vasos de barro. Irmãos, nós somos vasos, somos barro. Então Deus, como eu falei um pouquinho também domingo aqui, que Ele colocou a sua riqueza dentro de nós. Aí há interesse do ladrão roubar? O ladrão chega no presbítero Antônio Inácio e quer roubar o tesouro. Mas o tesouro não está todo com o Antônio Inácio. Jesus não entregou a herança para o Antônio, para o Zé Maria, para o Ronilson, para a Elisene, para a Rosa, para o Milton, não. Ele entregou para a igreja. Então, irmãos, esse tesouro foi espalhado com a igreja. Aonde quer que você vai, você está levando o reino de Deus contigo. Você é uma agência. Uma agência de emprego faz o quê? Recruta. E nós somos, irmãos, agentes, recrutadores, pescadores de homens no lodos, pescadores de pessoas que são aprofundadas. Quando Jesus disse para os apóstolos: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Ele estava dizendo aqui: eu quero que você pesque os homens que estão naufragados, para que eles vivam. Amém? Penúltima referência. Irmãos, leiam em casa do versículo, capítulo todo. Eu tinha marcado aqui do capítulo, Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Mas não vou ter tempo. Então vamos ler o versículo 3 e o versículo 9. Efésios 3, o 3 e o 9. Achou? Leia para nós. O outro abre na 1. 2, versículo 1. 3, 9? É. Abre na 1 para nós, Ronilson. Na 1. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Irmãos, olha para os irmãos entenderem isso aqui. Mistério estava oculto. É como se eu pegasse essa toalha aqui, ó, e cobrisse isso aqui. Estava oculto. Abraão passou, olhou, não viu, não entendeu nada. O próprio Davi chegou, olhou, não entendeu o que era. Mas quando a igreja, Cristo veio, Cristo tirou o véu e trouxe a revelação de Deus. É mistério que estava oculto, que foi revelado. Leu o 9 agora, minha irmã? Eu li o 9. Só leu o 9? Eu li o 9. Era o 3, era para só ter lido antes? Era para só ler o 3 antes. Não. Então leu o 3 agora. É 3? Era 3, o versículo 3 e o 9. Ah, tá. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco escrevi. Ora, o apóstolo Paulo aqui fez essa revelação para os irmãos lá de Efésios. Não? Sumiu da minha vida. É isso. Só ontem deixou em casa. Esse crente está precisando. O pessoal está ficando. Ó, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque. É só cantar o hino da Bíblia. Você achou Jonas? Naum, Abacuque, você quantos livros depois de Jonas? Antes de Sofonias, de Ageu. Tá difícil aí, irmão? Então eu vou achar. Acha para nós aí, irmã Elisete. Ô, irmão, a gente tem que, às vezes, dar umas risadas. Agora eu achei já aqui, olha. A minha Bíblia não tá. Olha pra vocês, olha o que está escrito. Ó, Naum, capítulo 2, versículo 1.
desculpa. Eu peguei uma amiga muito nova e a mulher dela. Não, aí cola, realmente, ó. Desculpa, tá certo. O destruidor já está diante de ti. Uma profecia de Naum. Irmãos, eu falei aqui uns dias atrás que nós andamos nesse mundo com um salvo-conduto. Salvo-conduto, irmãos, é um habeas corpus. É uma carta de um rei dando legalidade para você entrar em território inimigo e não ser ferido. E a Bíblia diz aqui: o destruidor já está diante de ti. Mas agora, Naum 2:1, guarda a tua fortaleza, observa o caminho, esforça os ombros, fortalece muito o teu poder. Então, guarda a fortaleza. Pastor, estou meio atrasado, mas você estava falando sobre o reino de Deus que está oculto em nós como vasos de barro, mas tem pessoas também que pregam em relação ao Espírito de Deus que está em nós, né? Que nós guardamos esse tesouro que é o Espírito de Deus em nós. Irmão, esse mesmo versículo é adequado essa mesma coisa? É adequado. Só que o reino de Deus, não é só isso que eu quis dizer. Os que falam que é o Espírito Santo também é. Mas quando se fala de uma revelação que estava oculta, certo? O Espírito Santo existiu no Antigo Testamento. Os profetas viram eles, os reis tiveram ele, os sacerdotes tiveram eles, né? Mas quando se refere ao reino de Deus, foi entregue à igreja. O reino de Deus não é uma coisa que está... Tem muitas pessoas que pregam o reino de Deus no milênio, né? Ali vai ser pregado naquela época o evangelho do rei, diferente do evangelho da graça. Lá na época do milênio vai ser o evangelho do rei. Hoje nós vivemos o evangelho da graça. Mas o reino de Deus, ele já está em nós, ou entre nós. Nós temos que viver na terra, como se já usufruíssemos um pedacinho do céu. Não é fácil, não. É porque eu achei que em questão de estudo bíblico, né? Direcionamento de estudo, talvez a pessoa estivesse forçando, mas então realmente... Não, realmente, mas ali fala mais sobre o reino mesmo. Quando se fala em vaso de barro, preciosidade de Deus em vaso de barro, a pessoa fala, o Espírito Santo. Mas realmente o Espírito Santo foi colocado no vaso de barro, né? Que na verdade a própria palavra Emanuel, né? No aramaico ela significa, no grego significa Deus conosco, no aramaico significa Deus dentro do barco. Então Deus dentro do homem. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E domingo, irmãos, Santa Ceia, nós não esquecemos de avisar domingo passado.